Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar finalmente o novo galinheiro prontinho, né? Vou falar das medidas e os custos, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perderem um vídeo novo. Então, vamos lá! Então, galera, galinheiro pronto. Vou mostrar ele aqui para vocês e vou dando detalhes de algumas partes mais importantes, né? Ainda não foi inaugurado. Tem galinha aqui em volta e por baixo. Elas gostam de ficar embaixo dele, que é fresquinho. Mas eu vou isolar essa parte de baixo também, que é onde as fezes irão cair, né? Muito bem. Piso suspenso, mais uma vez, de madeira. Desta vez um pouco mais firme, porque as madeiras um pouco mais grossas e o espaçamento um pouco menor. Os ninhos. Fiz dois grandes ninhos, mais ou menos 38 centímetros de largura, por quase 50 centímetros de comprimento. Fiz ninhos grandes para serem coletivos, né? Então cada ninho vai caber 2, 3 galinhas de boa. Por que eu não quis fazer um número maior de ninhos com o tamanho um pouco mais reduzido? Bom, isso porque as galinhas normalmente elas querem botar praticamente todas no mesmo ninho. Você faz 4, 5, 6 ninhos, mas 80% das galinhas normalmente vão dar preferência para um único ninho. E aí é normal se amontoar 3, 4 galinhas no ninho, mesmo o ninho sendo pequeno, e isso causa problemas, né? Quebra de ovos e desconforto para as aves. Lembrando que algumas galinhas, quando estão nos ninhos, são agressivas e aí ficam beliscando as outras. Isso gera estresse. Então, 2 ninhos grandes, ainda cabem melhorias. Provavelmente colocarei uma escadinha aqui para facilitar o acesso. E provavelmente terei que cobri-los para que as galinhas não durmam aqui em cima. Mais uma vez, reaproveitei materiais. Peguei os restos de um armário velho da minha tia que ia para o lixo. E eu não aguento ver material que dá para ser reaproveitado indo para o lixo, né? Eu tenho que reaproveitar. E assim já economizei pelo menos aqui uns R$40. Esses ninhos, mais uma vez, com acesso pelo lado de fora. Só abrir uma portinha e catar os ovos. O poleiro desta vez não se estende para o lado de fora. Ficou totalmente interno e deve caber aqui umas 11 ou 12 galinhas. Mas provavelmente farei mudanças futuramente, né? Expandir ele para caber mais aves. Porque a capacidade do galinheiro é de cerca de 20 galinhas. 20 galinhas poedeiras, né? Essas híbridas que são um pouco pequenas. Para galinhas grandes, eu acho que o ideal aqui é no máximo 12 galinhas, para ficar em confinamento. Quando se trata de modo caipira, que as aves vão ficar livres, dá para criar muito mais, né? Já que elas vão entrar aqui somente para dormir, para comer, para beber e botar os ovos. E aí coloquei 2 tábuas atrás do poleiro, para amparar um pouco, para quebrar a corrente de vento que vem de fora, né? E dar um pouco mais de privacidade na hora das galinhas dormirem. Bebedouros. Instalei 2 bebedouros tipo copinho, aqueles que já mostrei no outro galinheiro que fiz recentemente. Utilizei os adaptadores rosqueados, facilita demais na instalação dos bebedouros. Às vezes pode dar vazamento, então você usa veda rosca. E também tem essa borrachinha que é muito mole. Se você apertar demais, pode dar vazamento também. Você pode improvisar e colocar uma borracha dessas de câmara de ar, de pneu. Reservatório de água. Coloquei um balde de 30 litros. Uma queda mais ou menos de 1 metro. Dá uma pressão boa para os bebedouros. Eles não precisam de muita pressão, né? É até bom que evite os vazamentos. Mas futuramente
Eu vou interligar todos os bebedouros de todos os galinheiros vindo de uma caixa de 1000 litros de água. E eu vou deixar fixado nos comentários ou na descrição do vídeo um link para quem quiser comprar esses bebedouros e os adaptadores. Esses modelos novos de bebedouros são melhores, né? Eu gostei bastante deles. O comedouro pelo lado de fora também, daquele jeito. Primeiramente, deixo aquelas aberturas trançadas com arame, mais ou menos uns 6 centímetros de largura por uns 15 de altura. E o comedouro feito de cano de PVC. Não encontrei o cano como eu queria, que era de 150 milímetros de diâmetro, que seria um comedouro bem mais fundo e largo, para evitar desperdício. Porém, comprei o cano de 100 milímetros de diâmetro e fiz uma abertura, né, tipo calha, mas com a borda lateral bem alta. Acredito que vai evitar o desperdício. Esquentei no fogo para dobrar. Seria melhor se fosse com maçarico, né? Mas no momento não tinha. Vamos ver na prática se vai funcionar. O que acontece é que as galinhas, para comer a ração, elas tipo que jogam a ração para cima e pegam com o bico. E quando o comedouro é raso, a ração cai muito pro lado de fora. Então o desperdício é grande. Cresci um pouco mais a cobertura na parte da frente, para dar uma parada do sol na parte da tarde, né? E aqui atrás, que vai amparar os ninhos e o comedouro. Aí muita gente, né, diz, e não ficou muito aberto nas laterais? Quando chover, o que vai acontecer? Vai molhar tudo. Olha só, aqui a gente pode colocar uma lona quando vier chuva. Quem dera eu tivesse problema com chuva aqui toda semana. Chuva aqui é coisa rara. Então o galinheiro tem que ser assim, o mais aberto possível, para facilitar a ventilação. E o galinheiro que eu fiz recentemente é um exemplo que dá muito certo. As galinhas estão de boa e eu não tive nenhum problema. Claro, quero plantar árvores aqui, mas vou esperar chover para poder trazer umas mudas de planta já grandes ou de tamanho médio. Porque se eu plantar qualquer coisa agora, fazendo 37 graus aqui, nesta semana a média é essa, 37, 36 graus. Então se eu plantar qualquer coisa aqui vai morrer. E essas duas árvores que tem, uma na frente e outra atrás do galinheiro, a copa praticamente não existe, né? Quando chover, até que ela faz uma copinha mais ou menos. Mas não é uma árvore boa de sombra. E quanto às medidas e os custos deste galinheiro, vejam só. Ele tem 2 metros de largura e 2 de comprimento, ou seja, 4 metros quadrados. Como já falei, tem capacidade aí para umas 20 galinhas. Se eu fosse comprar todos os materiais, eu teria gastado R$800, exatamente esse valor. Mas eu reutilizei alguns materiais, como falei, e também tirei madeira aqui dentro da propriedade. A porta, por exemplo, que saiu bem rústica, foi das varetas que eu tirei aqui na propriedade. Claro, esse valor não conta com a mão de obra. Isso é se você mesmo fazer ele. E é claro, vai depender da sua região. Eu sei que tem lugares onde a madeira é muito mais barata. E o que mais gastou aqui foi madeira. Então este modelo vai servir como base para os próximos galinheiros. Vou fazer pelo menos mais 3. Se você mora numa região que chove bastante, né, faz frio, você pode utilizar como base isso, porém fechar mais as laterais. Vai ficar muito bacana. Imagine um galinheirinho desse no seu quintal. Você tem um quintal aí de uns 50 metros quadrados. Faz um galinheirinho desse, vai ter pouco trabalho, né? Alimentar as aves pelo lado de fora. As fezes vão cair embaixo do galinheiro. De mês em mês, 2 meses, você pode
tá limpando por baixo, sem precisar entrar no galinheiro. A água, um acesso bem facilitado. Colher os ovos por fora, né? Então é muito bacana, um galinheiro bem arejado e é um custo assim acessível. Eu acho que não dá para fazer mais barato que isso, só se você reaproveitar todo o material. Ainda quero fazer também um piquete aqui em volta, um piquete pequeno, porque quero manter a criação sempre no modo caipira. Nada de deixar as aves confinadas o tempo inteiro. E falando da criação em geral, as rodes, graças a Deus, voltaram a produzir. Estão normalizando a produção, mesmo com esse calor de matar, né? Estou molhando o chão, onde tem sombra, para elas poderem se refrescar, tomando banho de terra. Também estou colocando a ração úmida, porque uma ração seca num tempo quente desse, eles vão ter que beber água 3 vezes mais. E o consumo de água já está bem alto. Aqui mesmo nessa baía das rodes, eu estive analisando, estão consumindo cerca de 10 litros de água por dia. Mas o clima aqui é este mesmo, e só deve melhorar no finalzinho do ano. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!